Aleluia. Estenda suas mãos para o altar do Senhor e oremos já para ouvirmos a palavra do Senhor nesta noite. O cooperador Hernani vai estar ministrando a palavra do Senhor, amém? Oremos. Soberano Deus eterno Pai, em nome do Filho amado Jesus, aqui está a tua filha, Senhor, ao qual nesta noite está com a responsabilidade, ó Deus, de trazer a tua palavra ao Pai eterno, que tu possa usar ela, Senhor, neste momento, Senhor, para falar conosco tudo aquilo que está, Senhor, guardado a teu coração, tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor projetou a falar com a tua igreja nesta noite, que tu possa transmitir, Senhor, ao coração da tua serva e ser transmitido, ó Pai, para nós nesta noite. Assim, usa ela através do teu Espírito Santo, segundo a tua vontade, para a glória do louvor do teu nome. Amém. Amém. Deus Santo Todo-Poderoso, Deus Santo Todo-Poderoso de Deus, capaz, Senhor, amém? Amém. Aleluias. Não é fácil, mas estamos aqui, né? Deus Santo Todo-Poderoso, Espírito de Deus. A palavra do Senhor está lá em Gênesis, no capítulo 46. Aleluias. Espírito de Deus, aleluias. Aleluias. Deus Santo e Todo-Poderoso. Gênesis 46. Meu Deus. Isso, 46. Vamos falar, versículo 2, 3 e 4. Amém? Aleluia. Santo Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim aos nossos corações nesta noite. E falou Deus a Israel em visões. De noite disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Amém? Amém. Aleluias. A palavra do Senhor nesta noite. Como prosseguir sem a presença de Deus? Não dá para prosseguir sem a presença dele. Você pode até por alguns momentos, ou vamos dizer por algum tempo, você prosseguir sem a presença de Deus. Mas depois nós vamos saber que não tem como, né? Prosseguir sem a presença do Deus vivo. A mensagem é o que o Senhor falou ao meu coração. É exatamente isso. Nós conhecemos bem a história de Jacó, o homem que começou, vamos dizer, a sua caminhada bem mal. Não é isso? Nós sabemos que Deus tinha promessa na vida de Abraão, se estendeu exatamente para o seu filho, que é Isaac, e também veio também para a vida de Jacó, também que no caso o neto de Abraão. E nós sabemos que as promessas para ser cumpridas nas nossas vidas não é de um dia e nem para outro dia. Há tempo também, porque também o Senhor nos prepara para que nós venhamos receber, como a irmã Adriana mesmo aqui falou. Tem um processo para que nós venhamos, como é que eu posso dizer, para a gente, o Senhor trabalhar nas nossas vidas. Porque senão aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, se não for no tempo dele, no momento dele, e ele preparar e nos capacitar, nós vamos fazer a coisa errada. Não é isso? E vendo a história de Jacó, a qual nós bem conhecemos, que quando ele nasceu, nós sabemos bem que a promessa estava sobre a vida de Jacó, que era exatamente Esaú e Jacó, mas o menor serviria ao maior. Mas infelizmente Jacó, juntamente com sua mãe, tomou decisões, fizeram planejamento errado, e assim ele procedeu ao começo da sua caminhada de uma forma diferente. Nós sabemos bem que não o nome Jacó significa enganador, mas sim aquele que prega pelo calcanhar. Mas a sua atitude, aquilo que nós vemos na Bíblia, e vamos entender aqui na Bíblia, muitas pessoas falam que ele é enganador.
desafiador pela forma a qual ele, vamos dizer assim, se apossou daquilo que mais lá na frente ele receberia, mas ali não era o momento. Mas também o seu irmão também, infelizmente, também não vigiou e deu aquilo, infelizmente, ao qual o Senhor tinha dado na vida dele. E assim nós conhecemos bem a vida de Jacó, mas ele, com o tempo, ele começou a entender e compreender que não é da mesma forma, não é de qualquer jeito e não é de qualquer maneira se nós caminharmos na presença do Senhor. Como eu disse no início, não tem como você prosseguir de qualquer jeito ou de qualquer maneira na presença do Senhor. E o tempo se passou, Jacó, ele veio entender e compreender que aquilo que nós plantamos, mais lá na frente nós vamos colher. E nós vemos na história de Jacó que ele começou a colher aquilo que ele plantou. Da mesma forma que um dia ele enganou, ele também foi enganado. E assim foi, infelizmente, a caminhada de Jacó. Mas, como eu disse, não tem como você prosseguir de qualquer jeito, de qualquer maneira, achando que Deus está com você, prossegue com você, caminha com você de qualquer maneira. Aí nós vamos ver que na caminhada de Jacó, a qual nós vamos ver a transformação daquele homem. Aquele homem entendeu e compreendeu que sem a presença de Deus não tem como prosseguir de qualquer maneira. E nós também vamos entender, vamos ver também na Bíblia que aquele homem, com o tempo, ele vai ter um encontro com Deus. Não é isso? Ele sobe, a própria palavra do Senhor vai nos falar que ele luta com o anjo. E se a gente for atrás, buscar, ali era o próprio Deus a qual Jacó, ele lutou. Não por carro, nem por casa, nada material. Mas Jacó, ele lutou para ser diferente na presença do Senhor. Hoje nós sabemos que, infelizmente, muitos buscam por bens materiais. Muitos buscam por muitas outras coisas. Mas estão esquecendo que o principal é buscar por uma vida transformada, uma vida de renúncia e a presença do Espírito Santo. Hoje as pessoas, elas querem ser apenas usadas pelo Senhor, mas não apenas nós temos que ser usados na presença do Senhor, mas também aprovado na presença do Senhor. Nós vamos ver na palavra do Senhor homens e mulheres escolhidos, se fazendo escolhido na presença do Senhor, mas que não foi apenas, eu não vou dizer apenas usado, porque é honra sermos usados na presença do Senhor, mas você tem que ser usado e aprovado pela presença do Deus vivo em nossas vidas. Muitos têm sido usados, mas estão sendo reprovados. Nós vemos que o Senhor, ele usa quem ele quer, ele faz da forma como ele quer, mas a Bíblia vai dizer que ele procura aqueles que o adoram em espírito e verdade. Quando ele diz que ele busca e ele procura aqueles que adoram em espírito e verdade, aqueles que querem a presença, a permanecer com a presença do Senhor em sua vida e no seu coração. E Jacó, ele entendeu que sem a presença de Deus não tinha como ele prosseguir e o propósito de Deus se cumprir na sua vida. E assim não é diferente na nossa vida. Para que a presença, para que aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas se cumprir, nós temos que o Espírito Santo permanecer nas nossas vidas. E aonde, lendo esse texto, nós vamos ver que ele sai dali como Jacó, chega àquele lugar como Jacó. Mas a palavra de Deus vai dizer que o próprio Deus diz como ele lutou com o próprio Deus. A partir de hoje, tu não é mais Jacó, mas sim Israel de Deus. A minha presença vai estar contigo até onde tu decidir e fazer a minha vontade. Era isso que o próprio Deus estava dizendo para Jacó. Não tem como você prosseguir
sem a presença de Deus. E aqui nós vamos ver que Jacó, ele sai porque o Senhor diz: volta à terra de novo a qual tu saiu. Se entende com o teu irmão Esaú, retorna, porque assim eu farei aquilo que eu tenho determinado para a tua presença. E muitas vezes, irmão, nós temos que descer. Muitas vezes nós temos que fazer a vontade do Pai. Não é fácil você fazer a vontade de Deus. Mas se nós queremos algo, o sobrenatural, sobre as nossas vidas, nós temos que fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. E assim aquele homem fez, assim aquele homem ficou naquele lugar. E hoje nós vamos entender e compreender, a qual nós sabemos que ele tinha 12 filhos, as 12 tribos, que era a nação a qual o Senhor escolheu. E nós vamos ver também na Bíblia que Jacó teve um filho a qual ele amou, a qual, como era da sua velhice, ele tinha, vamos dizer assim, mais amor a eles, a José, do que aos seus restantes de filhos. Porque a palavra de Deus vai dizer que aquele homem faz túnica, mas para Davi, para José, ele faz uma túnica diferente. Ali nós vamos ver na palavra do Senhor que a ira dos seus irmãos, as invejas dos seus irmãos, levou os seus irmãos a vender a José. Só que o que o Senhor falou ao meu coração, não no mesmo capítulo, mas no capítulo 45, nós vamos ver que nós sabemos que José ele passou um bom período no Egito. Nós sabemos que Deus era com aquele homem. Nós sabemos que aquele homem, onde ele tocava, aonde ele ia, o Senhor estava com ele. Ele prosperava, porque a presença de Deus, o Deus vivo, era com aquele homem. E ali nós vamos ver que José ele cresceu. Ele chegou a um período que ele chegou aonde o Senhor queria que ele ficasse, porque na terra ali se estendia uma grande fome naquele local. Como Deus tem propósito, nós não entendemos o propósito de Deus, como Ele vai fazer, como Ele trabalha, nós não entendemos. E assim Jacó, ele teve o seu luto com o seu filho. Nós vamos ver na palavra do Senhor. Mas Jacó, ele foi surpreendido quando José manda os seus irmãos ir aonde Jacó estava, para que ele viesse descer ao Egito, aonde nós vamos exatamente ver aqui aonde eu li. Mais em cima, no capítulo 45, vai dizer assim, 45, 27, no mesmo livro de Gênesis. Então lhe anunciaram dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não acreditavam. No versículo 28 diz assim: e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, e eu o verei antes que eu morra. Quando eu li essa passagem, o Senhor ele falou ao meu coração, o Espírito Santo de Deus: aquilo que estava morto não está morto, ele tem propósito. E ele achou que o seu filho estava morto, mas o seu filho não estava morto. A semente de José, a semente de Isaac, não, a semente de Jacó não tinha morrido. A semente de Jacó estava frutificando. Você acha que a tua semente, a tua oração, o teu casamento ou o teu filho, não importa, não está morto, ele vive. E assim como ele teve alegria no seu coração em saber que o seu filho vive, assim o Senhor falou ao meu coração: promessas estão vivas na vida de muitos que aqui se encontram. A tua semente, que tu acha que está morto, está viva. E ele disse, e o Senhor falou ao meu coração: é um Deus que nos surpreende. E Jacó foi surpreendido pela notícia que o seu filho não estava morto. O Senhor vai surpreender crente neste lugar.
Porque aquilo que tu acha que está morto, não está morto. Ele está vivo e está sendo frutífero. No momento certo e na hora certa vai surgir. Foi isso que o Espírito Santo disse ao meu coração. Porque muitas vezes nós achamos aquilo que nós plantamos, aquilo que nós fazemos é de um dia para outro. Uma árvore, para ela, primeiro vem as raízes. E aquilo que Jacó ensinou para os seus filhos foram raízes. Raízes. Muitos acharam que tinha matado aquilo que o Senhor tinha dado a Jacó. Mas não estava morto, e sim vivo. As promessas não estão mortas. As promessas estão vivas e bem vivas. Se assim tu se colocar na presença, assim como Jacó, a sua vida foi diante da presença do Deus vivo. A palavra do Senhor vai dizer que não há nada impossível àquele que crê. Operando o Senhor, ele diz nesta noite: quem pode impedir o agir e o efetuar do Senhor naqueles que o buscam? E assim foi a caminhada de Jacó e também de José na presença de Deus. É onde nós vamos entrar. E disse Jacó, e disse o Senhor: eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas em descer, porque eu te farei ali uma grande nação. O Senhor sempre tem palavra de fortalecimento para a sua igreja. O nosso amigo, ele jamais vai olhar para nós, o nosso melhor amigo, Jesus Cristo. Ele jamais vai te dar uma palavra de desânimo. O homem, ele pode vir com palavra de desânimo, mas o Senhor, ele diz: não temas, porque eu, o Senhor, estou contigo, estou e eu vou, e eu operar, e eu vou fazer. Deus Santo e Todo-Poderoso. Mas o que é mais lindo, sabe o que é? É aquele homem diante de uma grande surpresa, saber que o seu filho estava vivo. Aquele homem, a palavra do Senhor vai nos dizer: e partiu Israel com todo quanto tinha, e veio a Betseba e ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. Aquele homem, diante da surpresa que o Senhor fez para ele, a primeira coisa que ele fez, ele foi sacrificar, ele foi adorar ao Senhor. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite? Quando a surpresa vier, vai adorar Ele, vai engrandecer a Ele, vai glorificar, vai testificar daquilo que Ele vai fazer na minha vida e na tua vida. Jacó, ele poderia muito bem descer, porque ali estava seu filho. O seu filho estava onde? Estava no Egito. Mas Jacó, ele foi adorar e engrandecer o Deus Todo-Poderoso. Quando a surpresa chegar, quando aquilo que o Senhor está preparado para ti, ele diz: adora, glorifica. E a palavra do Senhor vai dizer que ele desceu. Tu desce. Porque muitas vezes, sabe o que é que nós fazemos, irmão? Quando a bênção chega e quando nós somos surpreendidos, muitas vezes nós vamos dar glória a quem não merece glória. Muitas vezes nós recebemos a bênção, mas o dono da bênção não permanece, porque nós somos filhos ingratos. Estava dizendo para o Senhor: quer você ganhar uma bênção e você usufruir da bênção sem a presença de Deus. Aqui Jacó disse para o Senhor, sabe o quê? Ei, Senhor, eu fui surpreendido por ti, mas se tu for comigo, eu irei e descerei, porque eu sei aquilo que tu tem para mim. E ele se lembrou da promessa que Deus fez a Abraão. Ele sabia que aquilo que o Senhor tinha dado surpreendido para ele era para que algo maior também viesse a acontecer. E ali nós sabemos que Jacó, ele permaneceu naquele lugar. Nós sabemos também que naquele lugar o Senhor também prosperou
toda aquela nação. Nós sabemos também que ali eles cresceram, ali era um povo que ia crescendo, se fortalecendo na presença do Deus vivo. Mas também Deus fez especificamente um local para aquele povo para ser separado e diferente na presença de Deus. O que o Senhor diz nesta noite, para que nós venhamos ser diferente daquilo que está no mundo. Nós já fomos separados, escolhidos para a presença dele. E ele quer o que? Da nossa parte, é exatamente isso, sermos diferentes na presença dele. Nós éramos pessoas comuns, mas hoje nós não somos pessoas comuns. Nós somos diferentes, porque aquele que habita em nós, ele é diferente. E é isso que o Senhor quer na sua igreja, de mim e de você. Aleluia. E ali o Senhor vai exatamente com o quê? Com Jacó. E ali você vê que ele diz: não temas, né, Jacó? Vai, porque eu sou contigo. Nós vemos na Bíblia, tem mais de 300 e sei quantas vezes que o Senhor diz: não temas. Não é isso? E ele diz nessa noite: não temas. Aonde eu te colocar, aonde eu te enviarei, eu te farei próspero, e eu sou contigo. Eu sou contigo no teu casamento, eu sou contigo naquilo que tu tem colocado diante da tua presença, eu sou contigo no teu ministério, eu sou contigo nas tuas orações, a qual está de acordo com aquilo que eu desejo para o meu povo. E ali nós vamos ver que o Senhor nós vamos ver que Deus, ele encoraja quem pode pedir quando o Senhor, ele vai na nossa frente. Quando eu disse assim, o que é você ir sem a presença de Deus. E ali Jacó procurou, não foi ouro nem prata, ele foi ao Deus vivo, dizendo: Jesus, Deus, se tu for, eu também vou. E ali o Senhor confirmou: eu vou, e não temas. E ali nós vamos ver na Bíblia muitas passagens a qual o Senhor foi com o seu povo, a qual o Senhor, ele sempre encoraja o seu povo. Quando Deus chega diante de Moisés, naquela sarça ardente, Deus fala ali a Moisés, diz que chamou aquele homem para tirar aquele povo para uma grande batalha, para uma grande chamada na vida de Moisés. E Moisés, ele quis argumentar diante de Deus, dizendo: eu tenho uma língua meio pesada, mas o Senhor disse: não te preocupa não, eu levanto outra pessoa para falar por ti. Porque muitas vezes, irmão, sabe o que é? Aquilo que o Senhor colocou para nós, muitas vezes nós queremos passar por irmão. Muitas vezes nós recuamos. Não é fácil. Aquilo que o Senhor coloca diante das nossas mãos, para que for. Mas se Ele te chamou, Ele te capacita. Se Ele te chamou, Ele te capacita. Se aquilo que o Senhor tem, o ministério que Ele tem para a tua vida, é aquilo que o Senhor tem, pode ter certeza absoluta que Ele vai te capacitar. Assim nós vimos na palavra do Senhor que Deus capacitou a Moisés, um homem a qual foi criado em palácios, mas o Senhor escolheu para ser usado num deserto. E ali nós sabemos bem a peleja de Moisés. E Deus diz a Moisés: Moisés, não temas, eu sou contigo, eu te escolhi, eu te chamei para uma grande obra a qual eu tenho para os meus servos, para aquele a qual eu fiz uma promessa. E não é diferente nas nossas vidas. Ele está dizendo, né? Eu estou contigo. Aquilo que tu colocou nas minhas mãos, aquilo que Ele tem, seja o teu casamento, como a irmã Adriana mesmo disse, não é fácil. Viver a dois não é fácil, mas não é impossível, porque o Deus Todo-Poderoso está com nós. E Ele sempre vai nos dar uma palavra de encorajamento. Ali nós sabemos bem a trajetória de Moisés. E Moisés, a qual um dia chegou diante de um mar. E atrás vinham os egípcios para destruir o povo a qual o Senhor chamou. Mas naquele grande dia, Moisés olha, o povo se aperreia e ainda fala: nos trouxeste para cá para morrer? Aí o Senhor fala para Moisés: ei Moisés, diz ao povo que marche, estende a tua vara e tu vai ver o que eu vou fazer diante dos teus olhos. Ali nós conhecemos a palavra do Senhor, quando Ele tocou naquelas águas com aquele cajado,
as águas se abriram, se romperam de um lado e para o outro, e aquele povo passou a pé enxuto, e aquele povo contemplou aqueles inimigos que estavam vindo de encontro a eles, todos destruídos. A palavra do Senhor vai nos dizer que se nós passarmos pelas águas, nós não vamos ser submergidos. Se nós passarmos pelo fogo, nós não vamos ser queimados. Não que nós não vamos passar, mas o Senhor Ele vai nos livrar diante daquilo que veio sobre. E ali nós vamos ver na palavra do Senhor que ali o Senhor começa a trabalhar na vida do seu povo. Mas lá à frente tem dizendo no versículo 4: e descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. E ali, irmão, Deus fala a Jacó que desceria com ele. Quando Deus está conosco, podemos estar confiantes naquilo que Ele vai colocar diante das nossas mãos. Como eu disse, o que é você caminhar diante da presença, caminhar sem a presença do Senhor. Quando eu comecei, eu disse, aí nós vamos ver que lá em Êxodo 33, eu até marquei, em Êxodo 33, se você quiser abrir, é bom abrir, né, a Bíblia. Em Êxodo 33, o Senhor vai dizer assim a Moisés, Êxodo 33, 2, ele diz assim: enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os fariseus, e os heveus, e os jebuseus, uma terra que emana leite e mel, porque eu subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Mas o que é tremendo aqui é no versículo 15. Moisés, ele diz assim, ó: então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Se a tua presença não for comigo, eu não sairei do deserto. O que o Senhor estava dizendo, Moisés estava dizendo exatamente a Deus: não tem como você prosseguir sem a presença de Deus. Moisés, ele veio e ele entendeu os caminhos do Senhor. Nós vamos ver que aquele homem, ele entendia e compreendia. Sabe o que o Senhor falou ao meu coração? Moisés estava dizendo assim para Deus: eu morrendo no deserto ou vivendo no deserto, eu prefiro a tua presença, eu estando no deserto, do que chegar a Canaã sem a tua presença. O que é prosseguir sem a presença de Deus? O que é você estar no lugar onde a presença de Deus não está? O que é você receber tudo aquilo do Senhor e só apenas receber do Senhor se a presença não está contigo, se a presença não vai contigo, se a presença não está contigo? Sabe por quê? Nós vamos ver na vida de dois homens uma grande diferença daquele que escolhe a presença do Senhor e aquele que simplesmente quer caminhar e ser visto diante da presença dos homens e não de Deus. Nós conhecemos bem a história de Saul e a história de Davi. Tremendo. Não porque Davi era um pequeno, rejeitado pelos seus, mas Davi, ele entendeu e compreendeu que ele conhecia e ele sabia quando ele começou a conhecer o Deus Todo-Poderoso, assim como Moisés. Moisés, ele no deserto, nós sabemos bem que aquele povo era para passar 40 dias. E aquele povo passou 40 anos no deserto porque era um povo altamente desobediente. Mas Moisés, na sua caminhada, Moisés, ele conheceu os caminhos do Senhor. Ele conheceu o coração de Deus. O povo, ele conheceu os feitos do Senhor. O povo conheceu
Deus poderia fazer e oferecer. Mas Moisés conheceu os caminhos, o coração de Deus para a sua vida, para o seu chamado, para o seu ministério e para a promessa a qual o Senhor tinha designado e chamado um povo separado. E é exatamente isso. Hoje o que está faltando no meio da igreja é exatamente isso. Nós conhecemos o coração de Deus, não as mãos de Deus. Tem muitos que abraçam Jesus. Nunca esqueci de uma mensagem e eu escutei. Muitos têm abraçado o Senhor, mas colocando as mãos nos seus bolsos. Mas tem muitos que vêm à presença do Senhor, coloca a sua cabeça no ombro, assim como João. João, ele colocou aqui, no ombro de Jesus. Era chamado como... João era chamado como? Exatamente, o discípulo amado. Porque ele conhecia a essência de Jesus, o caminho, aquilo que Jesus veio fazer. Sabe o que é que falta no meio da igreja? É exatamente isso. Hoje as pessoas querem simplesmente aquilo que o Senhor pode oferecer, não aquilo que Ele é. Um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Quando Moisés disse, eu não partirei daqui, se a tua presença não for comigo, ele estava dizendo, mesmo que eu morra no deserto, ou viva no deserto, eu prefiro a tua presença em estar no deserto do que chegar em Canaã sem ter a presença de Deus. E é isso que nós temos que entender. Caminhar com a presença de Deus. Como é maravilhoso você caminhar e você ver a essência no ser humano tão falho, tão pecador, mas você vê diferença quando você olha nas atitudes, no andar, no proceder, no falar. Nós vamos ver que na vida de Davi é um homem falho, Davi é um homem pecador igual a nós, mas aquele homem almejava a presença de Deus. Aquele homem, ele temia, não porque ele tinha medo, ele temia em perder a presença de Deus. Nós vamos ver que na vida de Saul, o homem também é escolhido, o homem, foi escolhido porque o povo queria um rei, e assim o Senhor fez aquilo que o povo queria. E ali foi levantado Saul. E aí nós vemos a história de Saul. Saul também foi ungido. Deus ungiu a Saul. E ali nós vamos ver em algumas passagens, em 1 Samuel, algumas passagens, a decadência daquele que um dia foi ungido. E hoje não é diferente no meio de nós. Nós vemos a decadência de muitos servos que servem ao Senhor, mas que se corromperam no meio do caminho. Nós vamos ver que Saul, eu até anotei a referência, que está lá em Samuel, em 1 Samuel 15:30. 1 Samuel 15:30. 1 Samuel 15:30. Diz assim: disse ele então, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões, diante do povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Só que Samuel, o Senhor já tinha rejeitado a Saul pela sua desobediência. Aqui nós vamos ver que Saul, ele mesmo, Samuel, Deus manda Saul ir e destruir toda aquela cidade, rei, criança, tudo. E aí Saul vai por causa do povo, não destrói o rei, não mata o rei, mas vem e, não vamos dizer saqueia, a palavra diz despojo, o povo diz, pegou ouro, prata, e ali ele começou a desobedecer ao Senhor, como antes também. Mas aquele homem, diante de Saul, quando ele veio, ele quis dizer, não, tu me honra diante dos homens, tanto faz. Entendeu? O que ele quis dizer exatamente, eu consigo prosseguir. O que eu quero, que diante dos homens,
tu venha e tu me honra. Não ao Senhor. Ele não queria saber se Deus estava com ele ou não, porque algumas, mais atrás, viu que o Samuel, quando chegou, rejeita-te o Senhor. No caso, o Senhor já tinha rejeitado aquele homem. Aquele homem, mesmo assim, diante de Samuel, ele fala, ele diz, não, tu vem, tu me honra diante dos homens. E aquele homem, o que o Senhor ele falou, é exatamente, muitos têm prosseguido em simplesmente ser usado, não com a presença de Deus. Nós vamos também entender e compreender que Deus usa ele quem ele quiser. Nós sabemos hoje que as pessoas eles querem ser usados para se engrandecer, fazer. Muitas vezes não é aquilo que o Senhor quer. Mas nós também vamos ver também a história também de... Me fugiu de Davi. Então aquele homem almejava pela presença de Deus. Aquele homem, quando ele viu que Natan chegou diante dele, lá em Salmo 51, 13. Salmo 51, 13. Exatamente, que Davi, Natan chega diante ali daquele homem e ele revela o pecado de Davi. Davi, ele se prostra e ele fala, ai, arranca tudo de mim, menos a tua presença. Tu pode tirar o meu reino, tu pode tirar tudo, mas menos a tua presença. O Senhor, ele está dizendo, Davi, ele diante daquele homem, ele diz, tira tudo de mim, mas não a tua presença. Sabe o que eu tiro com isso? Não tem como o ser humano prosseguir. Davi, ele entendia que sem a presença do Espírito Santo, como poderia o Espírito Santo fazer com que ele viesse converter diante da presença dele? Tem como o ser humano se arrepender na presença do Deus Todo-Poderoso? Nós sabemos que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Natan veio diante de Davi, ele disse, tu pode me arrancar tudo, mas não tira de mim a tua presença. Como poderei eu prosseguir sem a presença do Deus vivo na minha vida? Como poderei eu prosseguir sem a advertência do meu Deus? Como prosseguir sem a presença do Deus vivo? Como prosseguir sem aquilo que Ele quer e o Deus vivo nas nossas vidas? Como nós vamos prosseguir? Como Ele vem sobre as nossas vidas? Como Ele poderia fazer? Mas Saul não. Nós sabemos que o fim de Saul foi um fim triste, porque ele não compreendia a essência, ele não compreendia o Deus vivo, ele não quis, vamos dizer, uma intimidade com Deus. Mas Davi, nós vemos nos Salmos de Davi a grandeza daquele homem, quando ele falava do Deus Todo-Poderoso, do Deus que faz, do Deus que realiza, do Deus que pode cumprir, do Deus que pode fazer conforme a vontade dele e o querer dele. E Davi, ele entendia e compreendia que sem a presença dele não tem como você prosseguir. Sem a presença do Espírito Santo, como prosseguir? Mas também como é bom quando o Senhor disse vai e Ele está. Como é bom quando o Senhor disse eu estou contigo. Você pode ter certeza, se você for, Deus vai te honrar. Eu olho também a passagem lá em Juízes, se não me engano é em Juízes, quando a profetisa Débora vai, ela, no momento ela estava, era a palavrazinha não veio aqui na minha mente, mas Baraque chega diante daquela mulher, da profetisa que era a juíza Débora, e ali ela chega para Baraque e diz, vai diante daquele povo, porque o reino estava oprimindo o povo de Israel, os filhos de Deus. Aí ele chega e diz assim, vai, faz assim e assim, porque o Senhor vai entregar os teus inimigos nas mãos e nas tropas de Israel. Ali Baraque olha para aquela mulher, para Débora e diz, se tu for comigo, eu irei. E ela olha para ele e diz, eu irei. Aí ele diz, pois eu irei. E ali nós vamos ver na palavra do Senhor que aquele povo, tudo aquilo que ela disse, e ela foi, o Senhor foi bem sucedido. Ali foi ganho, ali o povo a qual o rei estava oprimido, foi dado os inimigos
nas mãos de Débora e quando o Senhor vai, quando o Senhor ordena, quando o Senhor está na direção, não tem como. Nós vamos ver também na história também em 2 Crônica, ao rei Josafá, quando aquele homem chega diante de Josafá, primeiramente ele disse que viria para vir e para destruir ali o povo de Deus. E o povo também de Deus naquele momento também estava em desobediência. Mas a palavra diz vidente, mas é profeta. O profeta chega diante de Josafá e diz a Josafá: te coloca na posição, faz aquilo que o Senhor tem. E ali Josafá, ele ora ao Senhor, faz animal, faz todo o povo ir diante da presença, jejuar, buscar e orar. Aí o Senhor chega diante de Josafá e diz: não temas, hoje mesmo não é mais contigo, é comigo. E ali nós vamos ver também na história de 2 Crônica que Josafá coloca todo aquele povo e o Senhor dá a ordenância a Josafá. E Josafá vai diante do povo, fala dizendo para que eles viessem a louvar, a engrandecer o nome do Senhor. E ali nós vamos ver na história, em 2 Crônica, que aquele povo começa a glorificar, exaltar o nome do Senhor. O Senhor confunde todo aquele povo e aquele povo começa a destruir um e o outro. Quando o povo de Israel chega naquele local, todo o povo estava destruído. Ali o povo de Israel começa a glorificar e exaltar. Muitas vezes as nossas lutas, irmãos, que o Senhor está dizendo: não temas, eu sou contigo. Muitas vezes é para nós louvarmos, engrandecer o nome do Senhor, porque Ele vai à nossa frente, Ele faz, Ele opera e Ele faz como Ele quer e da maneira que Ele quer. Quem guerreia por nós não somos nós. Quem guerreou naquele dia foi o próprio Deus. E Ele disse a Josafá: eu guerrearei contigo. E ali nós vemos na história que aquele povo que vinha, os teus inimigos, eles podem até se levantar, mas eles se levantam para cair, porque o Deus Todo-Poderoso, o general de guerra, está na minha vida, está na tua vida, e aquilo que Ele coordena, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele quer para dar vitória ao seu povo, não tem como impedir o agir e o efetuar do Senhor naquilo que Ele quer. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, não tem como. Quando Deus Ele diz: eu vou contigo, o inimigo pode ser quem for, ele está e ele opera e ele trabalha. A qual nós vemos na passagem na Bíblia, quando Deus Ele está a guerrear, meu irmão, pode ter certeza. Quantas maravilhas, quantas vitórias o povo de Deus. Nós vamos ver também em algumas passagens quando Moisés pede para alguns que estavam com ele para ir ver a terra de Canaã, espiar a terra, né? Vai ele, vai Caleb e vai Josué. Josué chega, Caleb junto com alguns homens. A palavra do Senhor vai dizer que eles olham, ele espia, volta e vai dizer tudo o que ele tinha visto. E ali os homens começam a dizer: ah, Moisés, a terra é boa. A terra é boa, é frutífera, mas tem gigante, tem inimigo. E nós não tem como guerrear contra aquele povo. Aquele povo vai nos destruir facilmente. Se nós formos àquele lugar, nós vamos ser destruídos. E ali Josué ele se levanta e ele começa a falar àquele povo, dizendo: a terra tem gigantes sim, mas o Deus que fez promessa para nós, Ele vai entrar, Ele vai trabalhar, Ele vai operar e Ele vai dar os nossos inimigos nas nossas mãos. Ali o povo se levanta contra Josué e quer ali destruir a Josué. Mas o Senhor fala para aquele povo. E ali o povo começa a murmurar diante da presença do Senhor. Aí o Senhor olha, Moisés começa, e Deus diz que vai destruir aquele povo. Aí aquele povo, Moisés, conhecendo o coração de Deus, Moisés ele começa a dialogar.
ele começa a conversar com Deus. Senhor, o que é que aquele povo vai falar? Tu tiraste uma grande nação para tu vir e destruir. E ali Moisés, ele começa a falar com o Senhor. Ali Moisés começa a conversar com o Senhor. Ali o Senhor diz: está certo, Moisés, eu não vou destruir aquele povo. Eu não vou, mas só quem vai entrar e a terra a qual vai ser Caleb e Josué. E nós sabemos na história, na Bíblia, que todo aquele povo que saiu do deserto, com o tempo eles morreram, foram nascendo mais pessoas, a nova geração. Mas aquele povo que murmurava, aquele povo que o Senhor, eles viam as grandes maravilhas do Senhor, que eles viam tudo aquilo que Deus fazia ali, os grandes milagres, os grandes feitos, não era o suficiente para aquele povo. Aquele povo, Deus abriu o mar, o povo se alegrava, mas lá na frente o povo estava murmurando. Não sermos murmuradores diante da presença do Senhor. As bênçãos do Senhor, a gratidão nos aproxima das bênçãos do Senhor, mas a murmuração nos afasta daquilo que o Senhor tem. Aquele povo, eles não entraram na terra de Canaã, porque eram murmuradores. Mas José, Caleb, Josué e Caleb e muitos outros que viam e contemplaram as maravilhas do Senhor e colocaram em seu coração. E Deus, nós sabemos bem na história que Deus foi com Moisés. Quando Moisés, ele morre, Josué é levantado para levar aquele povo para a terra de Canaã, onde nós vamos ver que o Senhor vê a Josué, levanta Josué, e Josué sabendo todo aquele povo, toda aquela história, mas o Senhor, ele disse: tem de bom ânimo, Moisés, assim como eu fui. Tem de bom ânimo, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O Senhor está dizendo: assim como eu fui com todo aquele meu povo que obedeceram, eu também serei contigo. Assim também, como Deus também, ele anima. Tem de bom ânimo, anima-te, porque eu sou contigo. Não te aparta da palavra, não olha nem para a direita nem para a esquerda. Segue aquilo que eu coloquei dentro do teu coração. O Senhor está dizendo nesta noite: prossegue, porque eu sou contigo. Continua a marchar, porque eu sou contigo. Não olha nem para a direita nem para a esquerda. Não olha para as afrontas. Não olha para aquilo que se levantar diante da tua presença. Não olha para o homem. Olha para o Deus que pode fazer todas as coisas na tua vida e na minha vida. Porque nós vamos ver que Josué, ele foi um homem valente. Josué, ele não se apartou. E aquilo que o Senhor tinha na vida daquele homem se cumpriu. E nós vamos ver na palavra do Senhor que Josué entrou, guerreou, porque o Senhor foi com Josué. E ali nós vemos que aquele povo, a promessa tinha se cumprido na vida daquele povo. Aquele povo entrou, o Senhor fortaleceu, o Senhor deu estatística. Nós vimos também na palavra do Senhor que o Senhor disse: vai nos muros de Jericó, faz assim, faz desse jeito, faz isso, faz aquilo. E Josué, ele ouviu a voz do Senhor. E tudo aquilo que o Senhor tinha ordenado a Josué, ele fez. E nós vamos ver que na 7ª volta, as muralhas de Jericó caíram. E aquele povo, todo aquele povo entraram na terra e possuíram. E a palavra também vai dizer que aonde ele ia, o Senhor estava com eles. Se a arca se levantasse, prosseguia, o povo poderia ter certeza. Se o Senhor estava na frente, a vitória é garantida. Se o Senhor está comigo, e Ele está comigo, está contigo, está com a sua igreja, pode ter certeza que a vitória é garantida. Pode ter certeza que aquilo que tu colocou na presença do Senhor está garantido. Se tu ouvir a voz dEle, se tu obedecer, fazer conforme aquilo que Ele tem colocado, pode ter certeza que a vitória é certa. Se Ele no teu casamento, Ele te dá ordenanças, Ele diz, pode ter certeza que vai dar certo. Eu digo isso, sabe por quê? Porque eu tive uma grande, eu já não contei um pouco, mas bem rapidinho que já vai terminar. Mas eu obedeci ao Senhor.
Mesmo quando eu me converti, que eu voltei para a presença do Senhor. O Senhor, quando Ele quer trabalhar na vida de um ser humano, que se coloca na presença dEle, pode ter certeza, irmão, você passa por luta e passa por prova, mas também você dá grandes testemunhos. E ali, como aquele povo, Moisés saiu e Deus estava trabalhando na vida daquele povo no deserto, preparando aquele povo, fortalecendo aquele povo, tirando tudo aquilo que estava no Egito, tirando. Assim também somos nós na presença do Senhor. Quando nós estamos no mundo, quando vemos a presença do Senhor, nós vemos muita coisa dentro de nós. E ali o Senhor, Ele começa a trabalhar na minha vida quando eu volto de novo para a presença do Senhor. E ali o Senhor disse: vai, porque eu sou contigo. E eu tive muitas vitórias na presença do Senhor, porque eu ouvi a voz do Senhor. Aleluia. E ali se levantou, aonde eu fui bem muito assim, tratado, vou dizer assim, em relação, quando foi para Deus trabalhar em relação a mim, no meu caráter, em termos de, porque eu sempre fui muito para frente, muito, se vamos dizer, mandona. Eu era, meu Deus, autoritária, meu Senhor da glória, misericórdia. Mas nós mulheres, nós temos um jeitinho, né? Mas só que na presença de Deus não tem como um jeitinho. Ou você é transformado na presença de Deus e você tem uma vida bem sucedida, a qual as pessoas olham para você, vê as suas atitudes, o seu proceder, ele vê. Ou então você prossegue de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas eu decidi diante do Senhor, eu quero ser diferente. Porque eu conheci as mãos do Senhor. Quando a primeira vez eu só pedi ao Senhor. Hoje não. Hoje, quando eu voltei à presença do Senhor, eu disse ao Senhor: eu quero conhecer os teus caminhos. Eu quero aquilo que tu tem para mim. Não as tuas mãos para me dar, mas o teu coração a ser transformada e ser conforme como tu queres que eu venha ser. É fácil? Não, é muito difícil. E houve uma grande, eu não vou dizer crise em um casamento, porque crente não tem crise, tem trabalhar de Deus nas nossas vidas. Tem mudança de caráter na nossa vida. Tem uma vida transformada diante da presença dEle. E ali o Senhor começou a trabalhar no meu casamento. Hoje é culto de um amigo, e eu poderia dizer com todas as palavras. E hoje eu digo, claro que quem sustentou foi o Senhor. Mas para mim e meu esposo prosseguir, assim nós sempre fomos muito amigos. Hoje é um culto do amigo, né? Meu melhor amigo, hoje eu entendo. Primeiro é meu Jesus. Hoje eu compreendo e entendo. Não é minha mãe, não é meu pai. Não são pessoas que ele levanta na nossa caminhada. Não eram os meus amigos que eu tinha. Porque eu tinha muitos amigos. Muitos. Quando eu chegava no final de semana na minha casa, minha mãe estava cheia dos meus amigos. Mas quando eu vi a presença dele, se disser que ficou 2, foi muito. O restante foi tudo embora. Mas ficou 2. Que até hoje eu falo, até hoje eu converso, eu vou. E ali nós começamos, eu e ele, e eu me tornei muito amigo do meu esposo e meu esposo de mim. Nós somos muito amigos. Hoje, meu Senhor da glória, até mesmo antes, quando nós éramos do mundo, onde meu esposo estava, eu estava. Se meu esposo fosse, eu estava. Aonde ele fosse, eu estava. E muitos olhavam e achavam isso muito, né? Só que, quando Deus quer trabalhar, não é da nossa forma. Quando eu vim para Cristo, eu vi que não é da maneira dele. É da maneira do Senhor, não é da minha maneira, nem da maneira dele. E ali foi um tempo muito difícil. Por quê? Porque eu comecei a ser trabalhada e o Senhor foi exatamente no meu casamento, no nosso casamento. E ali foi tudo colocado fora do lugar. O Senhor uma vez levantou uma pessoa e disse: vou eu colocar tudo fora do lugar, mas também eu que coloco tudo fora do lugar, eu também vou colocar tudo em ordem. Porque a palavra do Senhor vem dizer: Ele mata, mas também Ele faz reviver. Ele faz a ferida, mas também é Ele que sara a ferida. Pois o nosso Deus, Ele tem propósito nas nossas vidas. E ali começou a trabalhar. E ali começou muitas coisas. E ali eu vi que eu tinha minha casa, eu tinha ali um trabalho bem, vamos dizer que aquilo que eu queria, se eu ia ali, trabalhava, conseguia, ali estava. Quantas vezes eu viajei, quantas vezes eu deixei minha casa com uma pessoa lá dentro. E hoje, quando eu vim para o Senhor colocou e fez de acordo com Ele queria. Porque eu fazia do meu jeito. Quando eu queria viajar, quando as coisas estavam aqui, muito em Fortaleza, eu olhava para o meu esposo, ele olhava para mim e disse: vamos? Eu pensei na hora: vamos.
A gente não contava pipoca. A gente ajeitava nossas malas, caixa, se mandava viajar. Passava de 6 meses fora de Fortaleza. Poderia ser Maranhão, poderia ser onde fosse. Eu pegava meu esposo, rumo. E eu vi dizer, Senhor, tu vai comigo. E engraçado que o Senhor, Ele nos abençoava. E assim passou-se. Teve uma vez que, infelizmente, eu fui, vendi minha casa, a nossa casa, botamos dinheiro no banco e vamos fazer uma viagem para que nós venhamos. Com o dinheiro da casa e com o dinheiro que nós vamos juntar para a gente comprar outra casa. Aí ele está certo, nós viajamos. O meu irmão não podia mais ficar na casa, nós viajamos. E ali nós começamos a viajar. Ganhamos juntando dinheiro. Mas quando o Senhor Ele tem propósito, meu Senhor da glória. E ali nós fomos, aquele local, fomos bem sucedidos e voltamos. Aí eu não estava mais na presença do Senhor. Teve uma viagem que eu fiz, que eu esmureci, eu e ele não vigiamos e acabamos caindo. Ficamos 2 anos fora da presença do Senhor. Mas o Senhor, quando Ele tem propósito em alguém, meu irmão, você pode passar o tempo que for, Ele te chama de novo. E o tempo do Senhor tinha chegado na minha vida, como o tempo do Senhor tem chegado na vida de muitos neste lugar. E ali eu passei um bom tempo, eu voltei para a presença do Senhor, e ali nós começamos e nada deu certo. E aqui nós trabalhando, aí o Senhor disse para o Senhor, Jesus, eu quero fazer diferente. Eu quero estar onde Tu estás. Eu quero fazer aquilo que Tu tem na minha vida para fazer e concluir. E ali muitas vezes as lutas vieram, muitas vezes ele não... Quantos currículos o operador Leandro, meu Deus, já colocou e ele não consegue emprego. Tinha empregos específicos, pessoas dando currículo, tinha fechado, tinha tudo. A pessoa assim, pode ir, porque é garantido. Ele foi e até hoje não deu certo. E assim foi. Mas quando o Senhor tem, eu disse para o Senhor, Jesus, eu não quero mais viajar. Eu quero fazer aquilo que o Senhor tem na minha vida. O dinheiro acabou, o dinheiro da casa foi-se embora. Hoje eu moro na casa da minha mãe. Mas deixa eu te dizer, antes eu tinha minha casa, eu tinha um bom emprego, mas eu não entendia, eu não conhecia os caminhos de Deus. Eu conhecia as mãos dele. Mas quando eu voltei para a presença dele, eu tenho conhecido os caminhos do Senhor. Eu não posso ter uma casa, eu não ter um emprego bom, ou até mesmo um contador Leandro, não tem. Mas aquilo que o Senhor tem dado, o pouco ele se torna em muito. Eu tive muito, mas não tinha aquilo que era mais de precioso. Hoje eu tenho pouco, mas eu tenho a presença de Deus viva na minha vida. E eu tenho buscado essa presença dia após dia. Eu tenho visto aquilo que Ele tem feito, aquilo que Ele tem operado na minha vida, e eu não me arrependo daquilo que o Senhor tem feito. É difícil, porque quando as coisas apertam dá vontade de ir, mas eu coloquei no meu coração, Jesus, eu quero caminhar naquilo que Tu queres na minha vida, o meu ministério, aquilo que Tu tem, a minha família diante da Tua presença. E hoje eu vivo na casa da minha mãe, passo por dificuldades, mas a presença do Senhor é o meu lar. A presença dele é aquilo que Ele tem para mim. Eu não tenho largado. Eu não tenho largado. Porque eu tenho contemplado maravilhas. Não era ouro e nem prata, mas eu tenho visto a grandeza de um Deus sobre a minha vida. De muitos olhavam para mim. Vai ser uma perdida. Vai ser isso. E os meus caminhos estavam caminhando para isso. De uma vida de perdição, uma vida de bebida, uma vida de farra, uma vida de destruição. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele chegou na minha vida e tem mudado a minha história. Como Ele tem mudado a história de muitos. E como é maravilhoso você caminhar e entender aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E o Senhor, Ele disse, vai, não temas, porque eu sou contigo. E o Senhor tem me sustentado. O Senhor tem segurado nas minhas mãos para a glória dEle. Porque de mim mesmo, se eu não tivesse a presença de Deus Todo-Poderoso, como eu poderia prosseguir? Eu até poderia caminhar, mas ser uma farsa
dentro da igreja. Sou apenas usada na presença do Senhor. Jesus, eu quero ser usada e aprovada. Davi foi usado como rei. Ele guerreava porque ele entendia: quem vai na minha frente é o Deus Todo-Poderoso. Aquele homem prosseguiu com a presença dele. Ele foi vitorioso. Aquele homem prosseguiu. Ele guardou aquilo que ele tinha de mais precioso, a presença de Deus na vida dele. E nós vamos ver que Saul, sem a presença dele, o fim de Saul foi uma vida em decadência. Não queira ter uma vida em decadência sem a presença, mas ter uma vida com a presença de Deus, bem sucedido naquilo que o Senhor. E nós vamos ver que Davi guardou aquilo que ele tinha de mais precioso. Que nós vamos guardar, sabe por quê? Porque o Senhor vai ser contigo. O Senhor, como Ele foi comigo, assim como Ele tem trabalhado, assim como Ele tem feito na minha vida, na vida do meu esposo, eu creio na vida da minha família. O Senhor não me colocou naquele lugar em vão. Hoje eu não posso ter uma casa própria. Eu tenho o meu quarto, mas a minha casa tem paz. Na minha casa tem um Deus Todo-Poderoso trabalhando na vida daqueles que estão lá, que ainda não conheceu a presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso. E é exatamente um Deus que pode fazer todas as coisas. Ele diz lá em Isaías: eu sou e não há outro além de mim. Nada pode se escapar das minhas mãos. Operando Ele, quem pode impedir? Operando o Senhor, quem pode impedir o agir dele nas nossas vidas? E Ele vai continuar agindo na minha e na tua vida, assim, em nome de Jesus, porque nós vamos almejar a presença de Deus nas nossas vidas. Vamos nos colocar de pé, vamos engrandecer o nome do Senhor. Aleluia, com as palmas de louvor ao Senhor. Eu estava até dizendo, a minha garganta, meu Senhor da glória.